Olá, amigas e amigos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. É com muito carinho que nos encontramos aqui neste momento com o intuito de trazer algumas palavras de esclarecimento, de consolo e de fé. A convite da nossa amiga Solange, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o tema Homens de Fé. E para nos basear nesse assunto, a gente vai se apoiar num texto do Espírito Emmanuel, que foi recebido pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico, que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 9, com esse mesmo título, Homens de Fé. Emmanuel nos diz o seguinte: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. O texto é um pouquinho longo, mas é importante que nós analisemos na sua íntegra o que o nosso querido Emmanuel vem nos trazer. Minhas amigas, meus amigos, quando nós adentramos nas fileiras cristãs, quando entramos em contato com os ensinamentos de Jesus, sentimos-nos enternecidos. Sentimos também um grande conforto aos nossos corações quando vemos aqueles irmãos nossos muito esforçados que tiveram a oportunidade maravilhosa de conviver alguns momentos com Jesus, que puderam aprender muito com ele e que receberam do próprio Mestre a missão de dar sequência à sua doutrina maravilhosa. Nós lembramos de João Evangelista, nós lembramos de Pedro, de Paulo de Tarso, e ao vê-los, ao imaginá-los, nós sentimos grande ventura frente ao esforço que eles empreenderam. Porém, não nos passa, quase sempre, na nossa mente, o tamanho desse esforço, dessa luta que eles empreenderam contra si mesmos em benefício da causa maior, de levar a Boa Nova a todos os cantos e recantos deste nosso planeta. Por isso, o Espírito Emmanuel nos fala bem no princípio do texto, que nós vamos reler agora, que ele nos diz: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Então a gente venera essas criaturas, esses nossos irmãos, por tudo aquilo que eles fizeram. Entretanto, isso somente aconteceu, essa demonstração de fé tão grande, quando os instrumentos da verdade, esses nossos amigos,
efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Era preciso, para que eles alcançassem êxito nos seus propósitos, eles esquecer um pouquinho de si, esquecer um pouquinho as dificuldades do mundo e dar foco a esse objetivo, a essa vontade que eles desenvolveram há tanto tempo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, hoje nós viemos conversar um pouquinho sobre esses homens de fé, trazendo essa verdade para as nossas vidas, a fim de que nós possamos desenvolver as habilidades adequadas ao nosso dia a dia, à nossa realidade atual, para que venhamos nós também nos tornarmos homens de fé, para que venhamos nós sermos reconhecidos pela nossa fé verdadeira. Para isso, para que nós venhamos chegar nesse objetivo, vamos analisar aos pouquinhos o que é primeiramente a fé. Fé nós, na grande maioria das vezes, imaginamos que seja sinônimo de acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Kardec, eu acredito nos espíritos superiores, eu acredito na vida após a morte, eu acredito que a morte é só uma transição, eu acredito na justiça de Deus, eu acredito num monte de coisa. Porém, o nosso querido Haroldo Dutra Dias, em uma análise frente ao verdadeiro significado da fé, nos ensina que fé é muito mais do que acreditar, é ter certeza. É confiança irrestrita. Mas é a mesma coisa, podemos pensar nós. Acreditar e ter confiança e ter essa certeza é a mesma coisa. Não, não é. Existe muito mais na confiança irrestrita do que no acreditar. E um exemplo muito prático disso nós temos nas nossas crianças, quando tenras, pequenas. Quem de nós já não viu uma criança atravessar a rua junto com o pai e a mãe? A criança, quando vai atravessar a rua, ela entrega a mão ao pai ou à mãe e não olha para os lados. Ela segue, porque ela confia irrestritamente na proteção que o pai e a mãe estão lhe dando naquele momento. Essa é a confiança irrestrita que nós precisamos ter para com Deus. Largando as nossas dificuldades do dia a dia, entregando a nossa mão a Deus com confiança irrestrita, a fim de que Deus possa nos conduzir para o outro lado da dificuldade, a fim de que nós passemos por elas sem abalo nenhum. Então, ter fé, muito mais do que acreditar, é confiar de maneira verdadeira, de maneira irrestrita, de maneira sólida. E também, para que nós venhamos compreender como nos tornar verdadeiros homens de fé, é preciso que nós aprendamos a aplicar essa fé na nossa vida. Como é que eu faço para que a minha fé se torne verdadeira, para que ela se torne sólida? Kardec nos dá o caminho, nos ensinando a desenvolver a fé raciocinada. Nós precisamos entender as coisas para que elas se tornem verdadeiras para nós. Não basta eu saber que existe. Eu preciso entender, eu preciso refletir e eu preciso aceitar essa verdade. Nós passamos longos séculos vivendo a fé impositiva, aquela fé que nos era imposta pelos nossos líderes religiosos, falando isso como humanidade, e não nos era dado a liberdade de refletir sobre o que nos era dito. E nos diziam que nós precisávamos ter fé em determinadas coisas, em determinados dogmas, e não nos era dada a liberdade de questioná-los, por mais irreais que eles parecessem. Eram as regras. E a partir do momento em que nós perdemos essa liberdade de analisar os nossos objetos de fé e de entendê-los de maneira verdadeira, a nossa fé se torna volátil, se torna fugidia. E no momento que nós precisamos dela, essa fé se dissolve e nos deixa na mão. Prova disso nós temos com a situação que aconteceu com com Pedro, o apóstolo, frente a João. Pedro renegou Jesus 3 vezes, mas ele havia dito, horas antes, que jamais
deixaria Jesus para trás, que jamais negaria Jesus, que jamais o abandonaria. Jesus, consciente das necessidades de Pedro, entendeu o momento, sabendo das imperfeições desse nosso irmão. O problema maior é que Pedro não se conhecia verdadeiramente. E, não se conhecendo, não poderia compreender a maneira que a sua fé estava consolidada em si. No momento em que foi pressionado, em que passou o risco de vida, ele negou Jesus com o motivo de se preservar. A sua fé se esvaiu, porque ele pensou naquele momento muito mais como homem do mundo do que como espírito encarnado, não entendendo naquele instante o conceito primordial de tudo aquilo que Jesus nos ensinava. Passado os momentos difíceis, após o retorno de Jesus, que nos é trazido como a ressurreição, Pedro teve a oportunidade de se reencontrar com Jesus e por 3 vezes Jesus lhe questionou se ele o amava. E pelas 3 vezes em que foi questionado, Pedro devolveu a resposta dizendo que sim. Sim, mestre, eu te amo. Não por acaso essas 3 perguntas feitas pelo nosso amado mestre a Pedro vieram lhe abrir a mente para que ele compreendesse que apesar de tudo aquilo que havia acontecido, Jesus ainda o amava e o ama, como ama todos nós. E que independente dos erros, que independente das negações, que independente da fuga, Jesus estava lá para dar o apoio a todos eles, para que eles pudessem prosseguir na sua missão, no seu objetivo. A partir daquele instante, Pedro compreendeu o ensinamento, Pedro assimilou a lição e começou a viver de maneira diferente, muito mais objetivando o trabalho proposto do que a sua própria vida. E depois daquilo nunca mais faliu, se tornando, como dizem, o pai da igreja. Mas não entendamos como o pai da igreja, a construção física. Lembrando que a palavra igreja significa congregação de pessoas. Então nós aqui neste momento podemos ser interpretados como uma igreja, pessoas unidas com o mesmo objetivo. Então, Pedro era o pai, o organizador, o centralizador dessas reuniões de pessoas, e ele se tornou uma das bases mais sólidas do desenvolvimento da doutrina cristã. Outro exemplo maravilhoso que nós podemos trazer para a nossa vida, Saulo de Tarso. Para quem conhece a história desse nosso amigo, que está descrita lá no livro Paulo e Estevão, Saulo era um grande, se não o maior dos perseguidores cristãos. Perseguidores dos cristãos. Ele não tinha piedade, ele não tinha tolerância, ele era inflexível nos seus pontos de vista. Mas em uma viagem que fazia em direção a Damasco, na busca de um dos cristãos mais proeminentes, a fim de que pudesse prendê-lo, torturá-lo e matá-lo, Saulo foi encontrado por Jesus. E esse encontro marcou a sua vida. Foi o primeiro marco de mudança de Saulo. Ao encontrar Jesus, ele vendo aquele homem iluminado no meio do deserto, Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele em resposta disse: Senhor, que queres que eu faça? A partir daquele momento, Saulo, entendendo e sentindo aquele chamado do Cristo, iniciou o seu processo de transformação. Mas ao longo de longos e duros anos, ele foi rejeitado, perseguido, caluniado, e tinha em sua mente que era preciso a ele retornar ao princípio para que pudesse recomeçar a sua vida. Foi perseguido pelos ex-companheiros romanos, foi abandonado pelos amigos, pelos familiares, por todos aqueles entes queridos, perdeu a mulher amada, Abigail, que acabou morrendo,
Se sentiu órfão do mundo e teve em mente que seria preciso ele voltar ao princípio da sua vida, lá onde ele havia nascido, junto à família, para que lá ele pudesse recomeçar. Chegando lá, encontrou seu pai, já com bastante idade, e o pai, vendo-o no estado em que Saulo chegou àquele ambiente, quase não o reconheceu, pois ele parecia um mendigo. Barba por fazer, cabelos longos, roupa rasgada. Porém, o pai de Saulo, apesar de tocado em seu coração por ver o filho naquele estado, motivado pelo orgulho que era ali característico, renegou o filho e mandou-o embora, dizendo que ele não tinha mais filho, que apesar de toda a educação que ele havia lhe dado nos princípios romanos, o filho tinha escolhido deixar tudo para trás, e assim sendo, ele não tinha mais filho. Saulo saiu de lá muito entristecido, direcionou-se ao deserto, encontrando uma caverna onde ele poderia descansar à noite, reclinou a cabeça sobre uma pedra onde poderia descansar um pouco e entrou em período de reflexão, rememorando todo o seu passado, lembrando os tempos felizes da infância, a época em que podia estudar no Sinédrio, os encontros com os amigos, também as perseguições para os cristãos, o encontro com Jesus. Lembrou de sua amada, Abigail, lembrou de ter matado Estevão, seu irmão, lembrou de muitas coisas. E durante essas reminiscências, ele se deu conta que alguém adentrava naquela caverna e se assustou. Levantou-se e deparou-se com 2 espíritos ali materializados: Abigail, a sua amada, e Estevão, o seu irmão, aquele que ele havia perseguido e matado. Entraram em diálogo fraterno, motivador, e Saulo, apesar de não externar as suas palavras, tinha muitas dúvidas no seu pensamento que eram assimiladas por Abigail, trazendo-lhes respostas que abriram a sua mente, respostas essas que são muito conhecidas para quem estuda a doutrina espírita, com palavras muito simples, porém marcantes, como trabalha, persevera, te empenha, tenha paciência, enfrenta a tua vida. A partir desse momento, Saulo refletiu muito sobre as suas necessidades, sobre aquilo que havia aprendido, sobre aquilo que poderia ser feito no futuro. E dentro de algum período, ele se deu conta daquilo que precisaria ser feito. Era preciso recomeçar. E Saulo resolveu deixar para trás todo o seu passado, inclusive o seu nome, trocando-o e assumindo o nome de Paulo de Tarso. Deixou para trás o Saulo, conhecedor e conhecido dos romanos, o homem rude, perseguidor, extremamente culto e orgulhoso. E iniciou uma nova vida como Paulo, um homem humilde, perseverante, carinhoso, acolhedor, muito educado, e que se tornou um dos baluartes da doutrina cristã também. Esses 2 exemplos que a gente traz são para mostrar que nós podemos sim esquecer de nós para darmos um foco muito maior ao trabalho que Jesus nos oferece. Lembrando que nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, uma pergunta feita por Kardec aos espíritos codificadores, questionando qual era o objetivo da encarnação. E a resposta nos diz mais ou menos assim, que nós devemos, através da encarnação, desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, ou seja, através da reencarnação nós devemos evoluir. Mas não é somente isso. Dizem os benfeitores que também, através da encarnação, nós teremos a oportunidade de colaborar com Deus no desenvolvimento da sua obra, no desenvolvimento da criação. Assim sendo, irmãos e irmãs, quando reencarnamos, nós temos por objetivo desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, a nossa moralidade, mas também precisamos ajudar a Deus a desenvolver a sua obra. Nós precisamos também ajudar ao próximo a se desenvolver, porque sozinho a gente não faz nada. Então, quando nós reencarnamos, precisamos pensar em nós e no próximo, pensar na coletividade.
E por isso eu preciso dar esse foco tão importante à minha vida que me ajudará a me tornar uma melhor pessoa, para que eu possa colaborar no desenvolvimento de todos. Porque se eu for egoísta, se eu for ganancioso, se eu for intolerante, incompreensivo, estarei fechando-me num mundo fictício que me isolará da sociedade na qual eu estou inserido, e eu desperdiçarei o meu precioso tempo. Ao passo que, quando coloco-me eu à disposição de Jesus, de Deus, de seus benfeitores, abrindo meu coração para que eu possa me tornar instrumento útil em benefício de todos, levando a feito tudo aquilo que Jesus me ensina ao longo desses 2000 anos, levando em consideração que eu devo me esforçar insistentemente por fazer ao próximo o que eu desejo para mim mesmo. Tendo esta linda frase como uma norma de conduta, como o balizador das minhas escolhas, eu posso viver de uma maneira diferente, muito mais sadia, muito mais produtiva e muito mais intensa, tendo a certeza de que Deus se utiliza de cada um de nós para se fazer presente na vida de todos. Muitas vezes, como nos diz Emmanuel, nós estamos sentados no sofá da nossa casa esperando que Jesus venha nos acolher, mas esquecemos que Jesus aguarda por nós. E quando Jesus aguarda por nós, Ele aguarda que nós saiamos desse nosso sofá, dessa nossa zona de conforto, que arregacemos as mangas e vamos, todos nós, em busca de nos tornar úteis, indo de encontro ao infortúnio, às dificuldades alheias, para que possamos nos tornar verdadeiros trabalhadores da seara do Cristo. O tempo, meus amigos e minhas amigas, corre. E cada segundo desperdiçado nas nossas imperfeições, nas nossas viciações, é um peso a mais que carregamos nos nossos ombros e que dificulta ainda mais a nossa jornada. Por isso, lembrando-nos desses homens de fé, é preciso que demos, cada um de nós, foco nas nossas vidas. Lembrando que nós somos espíritos encarnados, que precisamos sim pensar no plano físico, nas suas necessidades orgânicas e físicas também, mas precisamos também pensar nas necessidades do espírito. Nós precisamos nos esforçar por tornarmos-nos homens de bem, desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas virtudes, tornando-nos úteis à sociedade que nos acolhe, para que façamos a diferença na vida de todos. Sejamos nós homens do mundo, como nos diz Jesus. Porém, é preciso que nós tenhamos a consciência de que este mundo não deve ser o norteador das nossas decisões. O mundo é o canteiro de obras da nossa vida. Mas para que essa obra prospere, para que ela dê andamento, nós precisamos trabalhá-la e não permitir que a obra seja o nosso empecilho. Nós precisamos desenvolver as nossas habilidades através de esforço, através de suor, através de lágrimas. Mas não podemos esquecer também que existem lágrimas e dores à nossa volta que precisam ser minimizados, que precisam ser atendidos através do nosso próprio esforço. Por isso, meus amigos e minhas amigas, na noite de hoje nós trazemos a todos esse chamamento do nosso Mestre amado Jesus a pormos todos nós as mãos à obra. É preciso que sejamos nós como os nossos maiores exemplos dos homens do cristianismo inicial, que deram a sua vida para a eternização desses ensinamentos do Cristo, que possamos nós transformarmos a nossa vida em exemplos também. Não nos é exigido que tenhamos, ou melhor, que demos a nossa vida em nome do Cristo. Nós não precisamos morrer em nome dele. Hoje nossa sociedade não é mais assim, mas nós podemos dar a Jesus o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas energias, a nossa inteligência, tudo aquilo de bom que nós carregamos dentro de nós.
Aprendamos, meus amigos e minhas amigas, a nos doar em benefícios uns dos outros. Aprendamos a compreender, a tolerar, aprendamos a amar irrestritamente tanto quanto o Cristo nos ama. E tenhamos a certeza, meus amigos e minhas amigas, que o nosso esforço sempre será recompensado. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos. Eu rogo que as energias benfazejas do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nós, nos fortalecendo e nos protegendo por toda a eternidade. Um abraço no coração de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.